Boa tarde, crianças! Nossa aula hoje é de história. Muito bem, vamos acompanhar aqui com o livro. Eu gostei bastante dessa maneira da gente poder colocar o livro aqui para vocês visualizarem, porque aí vocês vão junto comigo acompanhando no livro. Então vamos lá? Hoje a gente começa aí a nossa unidade 4, a última unidade do nosso livro, né? E nós vamos falar sobre conviver e transformar. Então aí a gente tem duas imagens bem parecidas, só que tem algo diferente aí, né? Então o que a gente vê de semelhança? O que tem de igual aí? Eu consigo ver dois trens, consigo ver nas duas imagens homens trabalhando aí, consigo ver também um fluxo de pessoas, né? Aí perto aí dos trens. O que mais? Só que tem algumas diferenças, né? Entre um trem e outro. Até a vestimenta das pessoas. O que mais que eu consigo ver? A quantidade de pessoas também mudou bastante. O jeito que os trabalhadores estão aí arrumando essa linha ferroviária. A própria estação ferroviária também está bem diferente. Por que será que está bem diferente? O que vocês conseguem ver aí de diferença? Eu sei o que é. No Zoom vocês vão responder para mim qual é essa diferença entre uma imagem e a outra. Embora elas sejam bem parecidas, né? Mas tem aí algumas diferenças. E vocês vão falar para mim no Zoom aí, tá? Vocês vão falar para mim essas perguntinhas que estão aí em cima e eu vou também falar sobre essa diferença. Se vocês não conseguirem identificar, eu falo na hora do Zoom, mas eu espero que vocês consigam aí identificar qual é a diferença da imagem da página 102 para imagem da 103. Então, vamos lá. Vamos começar o nosso capítulo 1. Nós vamos falar aqui no capítulo 1 sobre os lugares mudam com o tempo. Então, a gente já sabe que nem tudo fica da mesma forma o tempo todo, né? As coisas vão se modificando, se modernizando. E é isso que a gente vai ver agora no capítulo 1. Então, na página 104, como era antes? Observe abaixo uma imagem do bairro onde Tiago mora. Então, aí tem a imagem onde o Tiago mora. Tiago é um personagem aí do livro. Lá nas páginas 153 e 155, você vai encontrar imagens de diferentes bairros no passado. Procure a imagem de como era o bairro de Tiago no passado e colhe-a no espaço a seguir. Então, vocês vão colar aí nesse retângulo grandão a imagem que vocês acham que é o bairro do Tiago lá no passado, tá bom? É só ir lá no final do livro que tem aí as imagens, você recorta a imagem que mais se parece com o bairro do Tiago, tá? Só que antigamente, né? Aqui ele está mais moderno. Em seguida, nós vamos ver aí as atividades humanas e as comunidades. Então, prestem atenção que a tia vai fazer a leitura dessa página e vocês vão acompanhando junto comigo. Enquanto você está lendo este livro, muitas pessoas estão realizando diferentes atividades dentro e fora da escola. Isso a gente viu também no outro trimestre, né? Que enquanto a gente está dentro da escola, muitas coisas acontecem fora da escola. Existem pessoas que estão trabalhando, outras estão dormindo porque trabalharam à noite, outras estão praticando esporte, outras estão trabalhando de outras formas, né? Então a gente já entendeu que enquanto a gente está dentro da escola ou realizando alguma outra atividade, outras pessoas também estão realizando outras atividades fora do local onde nós estamos. Imagine que neste momento, em alguma comunidade do Brasil, uma nova escola está sendo construída. Então, vamos imaginar aí, fechem os olhinhos para imaginar que em algum lugar aqui do nosso Brasil está sendo construída uma escola. Olha que legal! A construção de edifícios grandes, como uma escola, pode provocar diversas transformações em uma comunidade. Observe. Então, vamos observar aí
qual é a mudança que uma construção pode fazer aí em uma comunidade. Então, na imagem 1, com essa escola, por exemplo, podem chegar novos moradores à região, como os estudantes, professores e outros profissionais. Então, com a construção dessa escola, outras pessoas de longe podem vir morar mais perto da escola, como os estudantes que vão estudar aí na escola, os professores que vão dar aulas nessa escola e outros profissionais também. Por quê? Eles podem vir morar mais perto, para que fique melhor o acesso ao trabalho. Que não seja tão longe de casa. Então, pode ser que aconteça aí, depois da construção dessa escola, que algumas pessoas venham morar aí perto aí da região onde está sendo construída a escola. O que mais que pode acontecer? Com um aumento de moradores, o que pode acontecer? Aos poucos pode aí surgir papelarias, mercados, né, serem inaugurados, padarias, o que mais que pode ser inaugurado aí? Lojas de R$1,99, né, aquelas lojas que tem bastante coisinhas que a gente gosta de comprar. Por que pode ser que aconteça aí, aos poucos, inaugurados esses comércios que a tia acabou de falar? Porque esses comércios vão atender os moradores dessa região e os trabalhadores da escola. Então, pode ser que depois da construção dessa escola e com o aumento de moradores, aumente aí e seja inaugurado também os pontos comerciais, que todos os moradores necessitam aí de ir a uma padaria, um açougue, um banco, né? Então, pode ser que venham aí ser inaugurados alguns pontos comerciais por causa de ter aí mais moradores nesse bairro. O que mais que podem ser criados aí após a construção dessa escola? Pode ser criado postos de saúde, as pessoas precisam, né, ter um posto de saúde numa emergência, hospitais, praças, delegacias, parques, terminais de ônibus, né, as pessoas vão precisar. Assim, essa comunidade que era pequenininha, que só tinha aí a construção da escola e algumas casas, ela vai se transformar num bairro grande e com bastante pessoas, bem povoado, né, com muitas pessoas. Então, assim acontece a mudança. Mudanças como essas, em geral, não acontecem rapidamente. Elas podem demorar anos. Então, essas mudanças que a tia Kelly falou aí, da construção da escola até ter aí avenidas, ruas, pontos de ônibus, hospitais, praças, pode demorar muito. Não é de um dia para a noite que isso acontece. Essas construções demoram, os pontos comerciais também demoram um pouquinho para estar chegando no bairro, né? Esse terminal de ônibus, eles precisam avaliar aí quais são as vias de acesso para que os ônibus cheguem aí neste bairro. Então, a gente agora já descobriu quais são as mudanças que podem acontecer aí numa comunidade, né, até chegar a ser um bairro bem povoado. E também descobriu que essas mudanças, elas acontecem sim, porém, elas não acontecem assim tão rapidamente, tá bom? Às vezes podem demorar aí anos. Então, vamos continuar. Nós vamos ver agora sobre as atividades humanas transformam as comunidades. Então, a gente acabou de ver as transformações que acontecem aí com as atividades humanas e agora a gente vai ler esse texto que fala um pouquinho mais sobre essa transformação nas comunidades. Todas as comunidades têm um passado que pode estar registrado de diferentes formas. Em muitas cidades brasileiras, há um momento ou construção que marca a origem delas. Observe um exemplo ao lado. O conjunto de construções do pátio do colégio é considerado o marco inicial da fundação da cidade de São Paulo. Nesse local, em 1554, um grupo de padres portugueses criou uma escola religiosa para os indígenas. Olha que legal, os padres que estavam ali naquele local, há muitos anos atrás, eles criaram uma escola para os índios aprenderem. E aos poucos, ao redor do colégio, transformou-se um povoado de indígenas cristianizados e povoado de São Paulo, de Piratininga, não parou de crescer.
O povoado ali daquela região não parou de crescer após os índios aí também tomarem posse de algumas partes aí da região. Assim foi crescendo, eles foram casando, tendo filhos, e assim foi crescendo cada vez mais o povoado, né? Dessa vila de Piratininga lá em São Paulo. Nesse povoado, os padres ensinavam os indígenas a ler e a escrever, além da religião católica e da cultura portuguesa. Os indígenas, por sua vez, trabalhavam nas roças, faziam serviços domésticos, transportavam mercadorias de uma cidade para outra e compartilhavam com os portugueses conhecimentos sobre o território e seu modo de vida. Olha que legal, era uma troca de informações, né? Os padres aí ensinavam eles a ler, a escrever, falavam aí da religião. Eles trabalhavam, mas eles também ensinavam aí os padres sobre o território brasileiro, que eles tinham bastante conhecimento, porque antes dos portugueses chegarem ao Brasil, quem morava aqui era só os índios, então eles conheciam bastante as regiões onde eles estavam localizados. Em poucos anos, outros povoamentos de indígenas cristianizados surgiram nas vizinhanças. Eles deram origem a atuais bairros da cidade de São Paulo, como São Miguel Paulista e Santo Amaro. E as cidades vizinhas, como Guarulhos e Carapicuíba. Outros bairros, por sua vez, surgiram de agrupamentos de indígenas que não foram cristianizados. O trabalho dos padres portugueses e dos indígenas foi muito importante para a origem da cidade de São Paulo. E na cidade onde você mora, que grupos de trabalhadores marcaram a origem dela? Qual foi o grupo de trabalhadores que marcou a nossa cidade? Eu vou falar para vocês. O grupo de trabalhadores que marcou a nossa cidade também foram os índios. Pois é, a gente também teve aqui muitos índios quando Martim Afonso chegou aqui na nossa cidade, né? Que também era uma vila e depois foi aí se transformando em um bairro e até que se transformou em uma cidade. Mas antes quem habitava aqui eram os índios e eles também trabalharam bastante para que se originasse aí, para que surgisse a cidade de São Vicente. Ó, um lugar legal que vocês conhecem é a Biquinha. A Biquinha, ela está aqui na nossa cidade, né? Ela fica localizada aqui na nossa cidade, lá na praia. E lá foi onde tudo começou, quando Martim Afonso chegou aqui em São Vicente, onde começou a Vila de São Vicente, até que se transformasse na cidade que hoje nós temos, né? Antes ela era menos moderna e agora a gente tem aí muita modernização. A gente tem as ruas, avenidas, pontes, temos aí um centro comercial muito rico, né? Na nossa cidade. E é assim que acontecem as mudanças nas comunidades, elas vão se transformando, ok? Na página 107, nós temos aí uma pesquisa histórica. Vocês vão entrevistar para conhecer melhor as atividades de um dos profissionais que trabalham na sua vizinhança. Então, vocês escolham aí um adulto com que você tenha contato diariamente e peça para que ele responda essas perguntas que estão aí. São 3 perguntinhas, tá? Então, vocês podem perguntar para o padeiro da padaria que vocês frequentam, para a moça do mercado, que é perto da sua casa, que você vai sempre com a mamãe ou com o papai. Você pode, deixa eu ver, falar com a moça que varre a sua rua, que deixa a nossa rua limpinha, com o coletor de lixo, que pega os lixos da porta da nossa casa, tá? Então, estejam sempre acompanhados com o papai e com a mamãe. Não vão fazer isso sozinhos, tá bom? Mas perguntem aí para os profissionais que trabalham aí perto da sua casa, na sua vizinhança, e para que eles respondam aí essas 3 perguntinhas. O número 2 nós não vamos fazer, porque é uma atividade que a gente teria que fazer essa pesquisa e trazer para a escola para dividir com os nossos amigos. Então, como a gente está longe, nós vamos fazer só a pesquisa número 1 e no Zoom a gente fala sobre essa experiência. Não deixem de fazer, tá bom, gente? Eu sei que tá meio difícil, né? Mas procurem aí uma melhor forma de vocês estarem descobrindo sobre a vizinhança de vocês, o que acontece na rua de vocês, nas ruas próximas, quais são as pessoas que moram ali se você não conhece, mas isso tudo acompanhado sempre do papai e da mamãe. Ok, crianças?
Então, fica aí a atividade para vocês realizarem. Eu estou à disposição, qualquer dúvida, me chamem aqui no WhatsApp, tá bom? A mamãe tem o número. E essa foi a nossa aula de história. Um beijo, crianças, bom estudo!